foi aqui relativamente ao cinema? É assim, eu de minha parte nunca escrevi alguma coisa que não fosse dentro do registro fantástico, talvez por uma preferência pessoal, mas reconheço que dentro do cinema e das curtas-metragens em específico, o fantástico acaba por ser preferencial por dois motivos. Um deles porque existe um imaginário partilhado, pré-estabelecido dentro do fantástico, e se tens pouco tempo a contar uma história, há um imaginário projetado ligado a isso, não é? Se falar que é uma história que envolve vampiros e cowboys, as pessoas sabem o que é que são vampiros e as suas regras, e os cowboys e as suas regras, e obviamente eles terão que andar de cavalo à noite, porque são vampiros, não é? Ou seja, é muito mais fácil fazer uma sinopse baseada em conceitos do fantástico, porque o fantástico tem um lugar muito forte, não é? Por exemplo, na minha t-shirt tem o Godzilla, e o Godzilla em si é uma peça de fantástico muito específica que as pessoas automaticamente associam a várias coisas, não é? Desde os perigos nucleares, a monstros gigantes, a destruição, ao fim do mundo. Ou seja, há um lugar partilhado. E por outro lado, eu creio que o público fantástico, no cinema em específico, é mais democrático na hora de ver filmes, porque os festivais de cinema fantástico são muito grandes e o público em si, o público consumidor, se é difícil encontrar pessoas que estão dispostas a ver cinematografia não anglo-saxónica, e o fantástico, isso apesar de tudo é um bocadinho mais flexível do que nos outros filmes, isso vê-se até no caso do Fantástico Porto, se calhar é o único sítio onde se pode ver cinema asiático em Portugal, e é porque o Fantástico em si conta com um grau de tolerância maior quando chega a hora do cinema. Já na literatura, não sei, mas no cinema em si, o público fantástico não discrimina tanto se é ou não anglo-saxónico produtores. Eu abriria agora a discussão. Perguntei, não sei se alguém quer colocar alguma questão. Sim, claro. Gostei da introdução, gostei dessa introdução, mas eu devo dizer que o ponto tem uma linguagem específica, eu tenho um amigo meu que é capaz de escrever 10 páginas sobre uma conversa com dois amigos e esse homem nunca conseguirá escrever um conto porque fala de síntese. Portanto, há regras literárias muito concisas e muito diferentes. Em relação ao aspecto do fantástico, em relação tanto à literatura e ao cinema, são linguagens totalmente diferentes. Quando expressava a sua frustração entre o conto que escreve e depois o guião e depois o filme, nunca será a mesma coisa, são linguagens diferentes. E isso é um grande drama dos grandes escritores. Por isso é que o José Saramago demorou muitos anos a fazer um filme, a deixar fazer filmes sobre a sua obra. E porquê? Porque a sua primeira experiência, que foi em HP, com o Jorge Sousa, que era um cineasta suíço, não foi de modo algum satisfatória. E, portanto, depois demorou muito tempo, o Spielberg esteve interessado em fazer um cinema, um filme com o Saramago, mas depois acabou por ser um canadiano, comprou os direitos do ensaio sobre a cegueira, que é fantástico, não é? E que, ao mesmo tempo, conseguiu mais ou menos, não sei se viram o filme não chega aos calcanhares do livro. Porquê? Porque o universo íntimo das personagens não é traduzível em imagens na mesma totalidade. Portanto, essas linguagens nunca na vida se conseguiram juntar. Por exemplo, não sei se já viram, há um filme do Somerset Maugham, por exemplo, que traduzido, aquela linguagem traduzida em cinema, sai ridículo. Porquê? Porque não se consegue. Portanto, o conto, de facto, tem uma linguagem muito concisa, muito estruturada, e um bom contista dificilmente será um bom romancista, na minha opinião, e vice-versa. Portanto, eu acho que o conto é uma arte maior. Acho que quem escreve contos não é para ensaiar, é se faz outras coisas melhor. Pode escrever contos, não são bons contos, mas não sei. Em relação à edição, eu admiro o editor que age sobre a obra literária e que diz corta aqui e tira aquela ali. Acho que é um papel muito difícil. Eu lamento que em Portugal os bons editores cada vez sejam menos. Espero que façam o meu trabalho por cá. Depois não vão ver. Só uma pergunta, desculpe. Não sei se alguém quer.
pessoas que nunca escrevem contos nunca irão escrever romance, como há pessoas que escrevem romance nunca irão escrever conto, e há pessoas que conseguem fazer as duas coisas, embora seja pouco. E de facto, em relação à passagem do cinema e do livro, de conto ao romance, e também acho que tem razão, porque são raros os filmes que eu vejo baseados em livros e que eu acho que chego ao fim e fico satisfeito. A menos que o escritor já escreva de uma forma cinematográfica, por exemplo, uma carta, e depois não é perfeito, é como já fosse o filme, não é? Eu só tiveram que chegar ali e chapar no filme. Portanto, é difícil realmente, normalmente, o filme superar o livro. Eu só vou dizer uma coisa, que eu estou de acordo que são artes diferentes do conto e a romance, como já tinha falado, mas isso não implica que uma pessoa não possa ser boa nas duas coisas. Temos o caso do Miguel de Cervantes, que tem um dos melhores romances do mundo, que é o Don Quixote, e também tem uma das melhores antologias de contos do mundo, que é as novelas exemplares. Sim, pronto, mas não é de todo impossível. Em relação à discussão dos livros e do cinema, pois, é sempre aquela velha história de que o filme que nós fazemos na nossa cabeça é sempre muito melhor do que o filme que nós vemos na tela. Não só porque na nossa cabeça nós temos um orçamento muito superior a Hollywood e a Bollywood, como os filmes muitas vezes são feitos com muitas limitações técnicas e humanas e artísticas que muitas vezes condicionam, e mesmo também pessoais, condicionam a forma como se pode mostrar as histórias que se quer contar. Vocês estão a dar exemplos de, nomeadamente, cinema que não chega aos calcanhares do livro de onde é feito. Eu se calhar gostava de lançar um que falha, no meu entender, ao contrário, ou seja, por excesso de zelo. Ou seja, estou a pensar no Watchmen, que é a adaptação de uma novela gráfica, em que eu acho que o filme falha porque é uma adaptação demasiado fiel do livro. Ou seja, provavelmente estamos a falar de duas linguagens diferentes, cada uma com as suas regras, e talvez seja mais uma questão dessa adaptação não ser conseguida porque a pessoa não sabe respeitar, porque efetivamente quem pega num livro não pode esperar que seja facilmente traduzível. Portanto, eu acho que o problema está mais aí, não tanto numa falha de capacidade de o fazer, mas sim no facto de serem duas linguagens diferentes. Mas há o Jorge tem razão numa coisa. Quando houve por exemplo, um dos filmes que me desiludiu, que eu já tinha lido, foi O Nome da Rosa. Porque a gente lê O Nome da Rosa e eu imagino aquela biblioteca na minha cabeça de uma certa maneira. E depois não há realizador que consiga pôr no ecrã aquilo que eu imaginei. E portanto aquilo desilude. É nesse sentido, porque não há, como ele diz, não há orçamento na nossa cabeça. Portanto, a gente pode imaginar um monte de coisas e depois o que aparece no ecrã é sempre um pouco redutor. A questão do livro é que há muitas coisas que és tu como leitor que pões lá. Naturalmente. E certo, o livro completa-se com a leitura, não é? Se eu pudesse acabar esta parte da relação com uma história que já tem, provavelmente muita gente já conhece, já tem vagas, mas era uma vez num estúdio em Hollywood abandonado, portanto foi crescendo a erva e tal, e vêm duas cabrinhas afastadas, vêm por ali, e há uma que a certa altura está uma lata de filmes aberta e tal, e ela papa um dos filmes e pergunta-lhe a outra: que tal? E diz ela: gostei mais do livro. Assim, em relação ao que o Jair disse, especificamente no caso do Watchmen, eu concordo contigo que acontece isso, mas já que mencionas o Alan Moore, por exemplo, acho que o V for Vendetta, o filme, é superior ao livro, à novela gráfica em si, precisamente porque se calhar não conseguir trazer ordem a um livro que é muito ambicioso, mas que não consegue verdadeiramente agarrar os conceitos e torná-los mais políticos e mais sociais, e o filme em si, se calhar, optar a condensar o que seria 4 horas ou 5 horas de filme em 1h50, acho que atinge muito mais o verdadeiro objetivo e até a iconografia em si do que o livro dele. Já o Watchmen, concordo contigo que a transição é violentamente parecida, retirarmos o final um bocadinho diferente, mas aí concordo. Até porque o filme em si acaba por ser uma farsa, pela forma como é tão teatralizado, uma forma muito de novela gráfica, que eu acho que não é bem o espírito
do livro em si ser tão farsa daquela maneira. Alguém quer colocar mais? Sim.